Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube, que é um canal dedicado exclusivamente a tratar sobre planejamento patrimonial da família e sobre holding familiar. Antes de mais nada, você, se não tiver inscrito ainda no nosso canal, se inscreve e deixe o seu like nesse vídeo para o YouTube saber que esse é um tema importante para a família brasileira. Hoje, nesse vídeo, eu quero tratar sobre os 5 erros mais comuns cometidos na estruturação de uma holding familiar. Primeiro, eu quero me apresentar. Meu nome é Fabiana Parro, eu sou advogada especialista em planejamento patrimonial da família. O primeiro erro que eu quero comentar, mais comum que as pessoas cometem quando fazem uma holding familiar, é não segregar os riscos da sua atividade empresarial do seu patrimônio, ou seja, colocar todo o seu patrimônio dentro do CNPJ da sua empresa, fazendo com que o seu patrimônio fique próximo da sua atividade empresarial e não segregue os riscos. Assim, se você tiver feito isso, você vai ter feito o que a gente chama de uma holding mista. E se a sua empresa tiver algum problema na justiça ou algum problema financeiro, os seus credores vão ter fácil acesso ao seu patrimônio, fazendo com que o seu patrimônio pessoal responda pelas dívidas da sua empresa. Isso vai gerar o efeito contrário do que a gente deseja com uma holding familiar, que é dar uma maior proteção, uma maior segurança para o patrimônio da família. Um segundo erro muito comum é não fazer o planejamento sucessório depois da holding familiar estar constituída, que é justamente você fazer a doação das cotas com usufruto para os seus herdeiros. A holding familiar é muito mais do que você constituir uma empresa e colocar todo o seu patrimônio dentro dessa empresa. Você também faz um planejamento sucessório para que seja evitado o processo de inventário. Porque se você não tiver feito a doação das cotas com usufruto para os seus herdeiros, quando você não estiver mais aqui, os seus herdeiros vão ter que passar pelo processo de inventário para que essas cotas dessa empresa sejam transferidas para eles, com todos os ônus e os custos de um processo de inventário. Então, para que o seu planejamento sucessório esteja completo, é preciso que você também tenha feito a doação das cotas com usufruto dessa sua holding familiar. Um terceiro erro muito comum nas holdings familiares é você não levar o contrato da holding a registro nos cartórios de registros de imóveis. A holding familiar, ela normalmente é registrada nas juntas comerciais. E todas as suas alterações também são registradas nas juntas comerciais. Mas só que isso não é suficiente para transmitir a propriedade dos seus imóveis, da sua pessoa, do seu CPF para o CNPJ da holding familiar. Para que isso aconteça, é necessário que depois que a holding familiar tenha sido registrada na junta comercial, esse contrato seja levado a registro em cada cartório de registro de imóveis que você possui um imóvel, para que esse imóvel saia da sua propriedade e vá para a propriedade da holding familiar. Se isso não tiver sido feito, o imóvel vai continuar na propriedade da pessoa física, na sua propriedade, e levando um risco muito grande para todo o seu patrimônio, porque se você tiver algum problema na justiça, os seus credores vão poder penhorar esse imóvel que ainda está no seu nome, pondo em risco todo o patrimônio da sua família. Outro erro muito comum cometido na estruturação do sistema de holding familiar é você não adotar todas as cláusulas de proteção na elaboração do contrato social da sua holding familiar, protegendo todo o seu patrimônio contra algum revés financeiro ou contra a intervenção de terceiros de fora da família. As cláusulas de proteção mais comum que a gente adota no sistema de holding familiar são a proteção contra o regime de casamento dos seus filhos, impedindo com que seu patrimônio vá parar na mão de genros e noras ou que seja dilapidado pelo divórcio dos seus filhos ou dos seus herdeiros. Outra cláusula muito comum que a gente coloca para a proteção de todo o patrimônio é impedindo que os seus herdeiros vendam as cotas da holding enquanto o patriarca estiver vivo.
Mais uma cláusula de proteção que a gente usualmente coloca nas holdings familiares é fazendo com que a administração da holding familiar fique permanentemente nas mãos do patriarca e da matriarca, para que ele tenha total controle sobre o patrimônio enquanto estiverem vivos. Outra cláusula também que a gente coloca é impedindo que as cotas da empresa sejam penhoradas em algum processo futuro de execução na justiça. E por fim, uma última cláusula que a gente muito comum também de ser utilizada nas holdings familiares é a implementação de uma cláusula de reversão, permitindo com que todo o sistema seja revertido pelo patriarca e pela matriarca, se eles se arrependerem do sistema de holding familiar, quando ele já estiver totalmente estruturado, fazendo com que todo o patrimônio volte a ser como era antes da estruturação do sistema de holding familiar. Finalmente, o quinto erro mais comum na estruturação do seu sistema de holding familiar é não elaborar um acordo de sócios bem elaborado. No acordo de sócios, você vai poder dispor como que você quer que o seu patrimônio seja organizado quando você não estiver mais aqui. Por exemplo, você pode colocar qual herdeiro que você quer que fique na administração da holding familiar quando você não estiver mais aqui. Qual filho vai ficar com qual imóvel? Por exemplo, estabelecer que o filho A vai ficar com o imóvel 1, o filho B vai ficar com o imóvel 2, ou qualquer outra cláusula que faça sentido para a organização do patrimônio da sua família. Como vocês viram, a elaboração de um sistema de holding familiar envolve várias particularidades. Por isso, você precisa sempre consultar um profissional capacitado para a elaboração do seu sistema. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para mais vídeos como esses.